100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia. Agora 7:01. Hoje é sábado, 4 de abril de 2020. Confira comigo agora algumas das principais manchetes de hoje. Confirmados mais 2 casos de coronavírus em Campos. Prefeitura mantém comércio fechado até o dia 19 de abril. Boletins das Secretarias Estaduais de Saúde na noite de ontem divulgaram que o Brasil tem 365 mortes e 9.216 casos confirmados de coronavírus. Médico não abandona o paciente, diz Mandetta ao ser questionado se deixará cargo. O orçamento de guerra. Emendas que previam redução nos salários dos servidores são rejeitadas. Ibovespa tem mais uma semana de perdas de 5,3% e dólar bate recorde sendo vendido a R$ 5,32. O açúcar cristal, saca de 50 quilos, foi cotada ontem a R$ 77,75, com alta de 1,22% ao dia. E a arroba do boi gordo fechou a sexta negociada em média a R$ 189,90 à vista. Mix Notícias. De agora, no ar, Mix Notícias, até às 10 da manhã, aqui na 100.7. 100.7 Mix. A previsão do tempo para hoje será de sol de manhã e nublado à tarde e à noite, com tempo firme. Temperatura no momento em 22 graus, com máxima podendo chegar a 28 graus. Mix Notícias. Ontem, sexta-feira, 3 de abril, Campos confirmou mais 2 casos de coronavírus, totalizando 3 no município. O primeiro caso foi confirmado no último dia 23 de março. Ainda nesta sexta-feira, ontem, foram descartados outros 5 casos. Campos segue agora com 12 casos suspeitos, sendo 2 internados em estado grave com histórico de outras comorbidades. A vigilância colheu material e aguarda o resultado da análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Núteos, o LACEN. Os 2 novos casos são de 2 mulheres que atuam na área de saúde em outros municípios. Com relação ao primeiro paciente, ele está curado e já foi liberado do isolamento domiciliar. Decreto publicado pela Prefeitura de Campos no início da noite de ontem, sexta-feira, dia 3, determinou a continuação do fechamento do comércio até o dia 19 de abril, além da proibição de eventos públicos na cidade. Também continua suspenso o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres. O decreto atualiza as medidas temporárias de prevenção ao contágio de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. O objetivo é evitar aglomerações. Já as oficinas mecânicas, borracharias e lojas de autopeças estão autorizadas a funcionar. Da mesma forma, também estão autorizados a funcionar farmácias, supermercados, mercados, feiras livres, açougues, peixarias, hortifruti granjeiros, quitandas e centros de abastecimento de alimentos, além de lojas de conveniência, lojas de venda de alimentação para animais, distribuidores de gás, loja de vendas de água mineral, padarias e postos de combustíveis. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. As secretarias estaduais de saúde divulgaram ontem, às 8h50 da noite, 9.216 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 365 mortes pela Covid-19, que cresceram 290% em uma semana. Apenas 3 estados ainda não registraram mortes: Acre, Amapá e Tocantins. Ainda na tarde de ontem, Roraima registrou a primeira morte pelo vírus. O Rio Grande do Sul confirmou a 6ª morte no estado. Na Bahia, a Secretaria de Saúde contabilizava 6 mortes. O Rio Grande do Norte e o Espírito Santo também alcançaram o número de 4 mortes cada, enquanto São Paulo registrava 219 mortes e 4.048 casos confirmados, e o Rio de Janeiro chegava a 47 casos fatais da doença, com 1.074 casos confirmados. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta sexta-feira, dia 3, que médico não abandona o paciente.
Mandetta deu a declaração em uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, depois de ter sido questionado se deixaria o cargo. Na última quinta-feira, dia 2, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele e Mandetta têm se bicado há algum tempo e que o ministro da Saúde extrapolou em meio à crise provocada pelo novo coronavírus. Bolsonaro afirmou ainda que nenhum ministro é indemissível. Ontem, porém, o presidente disse a assessores que não demitirá o ministro. Mix Notícias. Foram rejeitadas as 2 emendas feitas ao orçamento de guerra que previam a redução do salário dos servidores públicos. As modificações diziam que para que a União, Estados, Distrito Federal e municípios atingissem o limite determinado por lei complementar para despesa com pessoal ativo e inativo, poderia haver redução temporária de 26% até 50% nos subsídios e nos vencimentos com adequação proporcional, quando possível, da jornada de trabalho. A semana termina com os preços do petróleo disparando pelo segundo dia consecutivo, mas não suficiente para tirar as bolsas do negativo, como na véspera. Este último pregão foi marcado principalmente pelo estouro do desemprego nos Estados Unidos, a maior economia do mundo e também o país que coleciona mais vítimas da Covid-19. Com uma queda de 3,76% nesta sexta-feira, o Ibovespa acumulou perdas de 5,30% na semana, indo aos 69.538 pontos. Em 2020, o tombo acumulado é de 39,87%. E o dólar comercial subiu 1,18% nesta sexta-feira, com alta acumulada na semana de 4,38% aos R$ 5,32 na máxima do dia e da história. Uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, está estudando um medicamento experimental que bloqueia a porta de entrada que o SARS-CoV-2 usa para infectar as células humanas. A descoberta, publicada no periódico Cell, pode ser um tratamento promissor contra o novo coronavírus causador da Covid-19. Esperamos que nossos resultados tenham implicações no desenvolvimento de um novo medicamento para o tratamento dessa pandemia sem precedentes, afirmou Joseph Penninger, líder da pesquisa, em comunicado. Segundo a equipe, o foco dos estudos é uma proteína da superfície da membrana celular conhecida como ACE2. Ela é parte das nossas células que funciona como receptora da proteína spike do novo coronavírus, e é por meio dela que o SARS-CoV-2 entra no nosso corpo. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, disse na sexta-feira, ontem, que o governo vai recomendar a ampliação do uso de medicamentos à base de cloroquina para o combate ao novo coronavírus. Mandetta disse que a recomendação, que era para o uso apenas em pacientes considerados críticos, será ampliada para que os medicamentos possam ser usados em pacientes considerados graves. A gente divide os pacientes em formas leves, graves e críticos. Nós estávamos adotando a cloroquina para os críticos. Vamos adotar também para os graves, que são aqueles que vão para o hospital, mas ainda não necessitando de CTI. Vamos fazer isso, mesmo que as evidências sejam frágeis, para que os médicos tenham a opção na farmacopeia pública, afirmou Mandetta. Mix Notícias. A compra de 600 respiradores artificiais pelo Consórcio Nordeste, grupo que reúne os 9 governadores da região nordeste do país, foi cancelada pela empresa chinesa que produz o equipamento. O material seria distribuído entre a Bahia, que receberia 400 unidades, e o Ceará, que ficaria com as outras 200, segundo informações da assessoria de comunicação do governo baiano. O valor do contrato era de 42 milhões de reais. A assessoria do Consórcio Nordeste informou que a carga ficou retida no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. A operação de compra dos respiradores foi cancelada unilateralmente pelo vendedor. Nesse momento, estamos buscando novos fornecedores, informou a assessoria da Casa Civil do governo baiano. Segundo o órgão, a empresa não deu explicações sobre o motivo do cancelamento. Autoridades francesas afirmaram nesta semana que os Estados Unidos estão comprando carregamentos de máscaras já vendidos à Europa nos aeroportos chineses por um valor de 3 a 4 vezes superior ao negociado. No entanto, dentro da própria União Europeia, países estão confiscando entre si o material médico que, em tempos de coronavírus, está valendo mais que ouro. A matéria da francesa Air Express afirma que a guerra das máscaras começou muito mais cedo na Europa, em 5 de março.
a França confiscou 4 milhões de máscaras de uma empresa sueca, em Lyon, no sudeste do país. 2 dias antes, o presidente francês Emmanuel Macron havia assinado um decreto permitindo ao governo confiscar todos os estoques de produtos e materiais hospitalares do país para lutar contra o coronavírus. A matéria lembra que todos os países envolvidos no problema, França, Suécia, Itália e Espanha, pertencem à União Europeia. São aliados no plano militar e signatários de uma estratégia econômica, até mesmo no que diz respeito ao setor da saúde. Ao que tudo indica, a crise do coronavírus e a falta de máscaras balançaram as relações e a harmonia entre os parceiros. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse ontem que será usado um aplicativo para celulares para identificar os trabalhadores informais que não estão em nenhum cadastro do governo, mas têm direito de receber o auxílio de R$600. O benefício é uma das medidas de alívio à crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Ele se destina a pessoas que não têm carteira assinada e nem renda fixa, afetadas pelas medidas de isolamento social adotadas para conter a velocidade da Covid-19 no Brasil. De acordo com o ministro, o aplicativo poderá ser baixado a partir de terça-feira, dia 7. Esta é uma convocação de empresário para empresário. Diz o manifesto assinado por 40 grandes empresas que lança o movimento #NãoDemita. Dentre as companhias que endossam o movimento estão varejistas como Grupo Pão de Açúcar e o Magazine Luiza, além de grandes bancos, fabricantes de alimentos, empresas de tecnologia, saúde e investimentos. A primeira responsabilidade social de uma campanha é retribuir à sociedade o que ela proporciona a você, começando pelas pessoas que dedicam suas vidas todo dia ao sucesso do seu negócio. É por isso que nossa maior responsabilidade agora é manter nosso quadro de funcionários, diz o documento publicado no site da campanha, naodemita.com. Empresários de todos os setores e dimensões podem assinar o manifesto e se juntar ao movimento no próprio site. Mix Notícias. O Ministério Público do Rio recomendou que a Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, suspenda as atividades não presenciais através da plataforma Google Classroom ou qualquer plataforma educacional similar. O início das aulas virtuais está previsto para o dia 13. As aulas presenciais foram suspensas no início de março como uma das ações do governo do estado para prevenir o contágio pelo coronavírus, o Covid-19. O promotor de justiça, Rogério Pacheco Alves, também solicitou informações sobre os valores referentes à contratação do serviço, inclusive os valores já pagos com o envio da cópia do contrato e das respectivas notas de empenho. O órgão deu prazo de 72 horas para a suspensão e para a resposta do secretário da pasta, Pedro Fernandes. A Comissão de Educação da Alerj fez uma representação junto ao MPRJ, na qual questionava a metodologia de ensino. Quem anda pelas ruas das grandes cidades brasileiras percebe a quebra na rotina provocada pela pandemia do novo coronavírus, por causa das políticas de isolamento dos que podem ficar em casa, impostas aos que não podem trabalhar com segurança todos os dias, se parecem como domingos, como o comércio fica fechado e pouca movimentação de pessoas. Usando a tecnologia de localização de seus produtos, o Google divulgou um relatório nesta sexta-feira mostrando em números a magnitude deste fenômeno em 131 países e regiões, inclusive o Brasil. Na média, varejo e espaços de entretenimento, que inclui cinemas, museus, estabelecimentos como bares, restaurantes e shoppings no país tiveram queda de 71% no movimento, enquanto que em parques e espaços públicos a redução foi de 70%. 100.7 Mix. O IBGE terá o apoio da Anatel para dar continuidade à realização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, durante a pandemia do coronavírus, o Covid-19. A PNAD Contínua é a maior operação estatística domiciliar empreendida regularmente pelo órgão, com mais de 200 mil domicílios pesquisados a cada trimestre. A expansão do quadro de pandemia associado ao Covid-19 nas últimas semanas no Brasil levou à suspensão temporária de todas as entrevistas e coletas de dados presenciais realizadas no âmbito das diferentes pesquisas do Instituto. Para possibilitar que a coleta seja feita por telefone, a Anatel compartilhou com o Instituto a base cadastral utilizada nas pesquisas de satisfação e qualidade percebida realizada anualmente pela agência desde 2015, na qual são entrevistados consumidores de banda larga fixa, telefonias fixa e móvel e TV por assinatura de todo o Brasil.
A saúde pública no Brasil passa por um dos momentos mais cruciais de sua história com a pandemia causada pelo novo coronavírus. Enquanto governos e municípios tentam diminuir a propagação do vírus por meio do isolamento social e quarentenas, hospitais e unidades de saúde por todo o país buscam se preparar para oferecer socorro ao volume exponencial de pessoas contaminadas pela doença. As instituições filantrópicas de saúde desempenham um papel ainda primordial no atendimento à população, pois, juntas, gerenciam 163.209 leitos de internação, o que representa 37,91% do total de leitos disponíveis no Brasil. Hoje, elas disponibilizam mais do que o dobro de leitos de unidades gerenciadas diretamente por governos de estados, que é em torno de 69.205, e mais de 15 vezes em comparação com o governo federal, 9.988 apenas. Diante de um cenário desafiador e ainda incerto no Brasil sobre os rumos da pandemia do novo coronavírus, a União deve repassar R$2 bilhões às santas casas e hospitais filantrópicos destinados a uma ação emergencial no combate ao Covid-19. Os recursos deverão fortalecer a maior rede assistencial de saúde do país. Mix Notícias. O juiz Marcelo Antônio de Oliveira Alves de Mourão, da 19ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, determinou à Petrobras que assegure imediatamente o direito de representantes dos trabalhadores de participarem de comitê permanente para definição de medidas a serem adotadas pela empresa no combate à disseminação da pandemia do Covid-19. A ação civil pública para garantir a participação foi ajuizada pelo Sindipetro-NF, filiado à Federação Única dos Petroleiros. Caso não cumpra a determinação, o juízo determinou multa diária de R$500 mil à Petrobras. O Poder Executivo será obrigado a publicar na internet a lista de espera para procedimentos médicos feitos por meio do SUS, como cirurgias, consultas com especialistas e exames de alto custo. É o que propõe a Lei 8.782/2020, publicada no Diário Oficial do Executivo de ontem, sexta-feira, dia 3 de abril, e sancionada pelo governador Wilson Witzel. O texto determina que a lista online será dividida por especialidades, devendo conter a data de solicitação do procedimento, a posição que o paciente ocupa na fila, a relação dos inscritos habilitados para determinado procedimento e dos pacientes já atendidos. A divulgação levará em conta a privacidade do paciente, que será identificado na lista por meio do número do Cartão Nacional de Saúde, o CNS. Mix, o melhor mix do Brasil. Mix. Hospitais, clínicas, laboratórios e outros estabelecimentos de saúde privados são obrigados a divulgar uma tabela com todos os serviços prestados e seus respectivos preços. É o que define a Lei 8.784/2020, publicada no Diário Oficial do Executivo de ontem, sexta-feira, dia 3, e sancionada pelo governador Wilson Witzel. A divulgação deverá ocorrer na internet ou de forma impressa, em local de fácil acesso nas unidades de saúde. Segundo o texto, a tabela deve contemplar todos os preços de consultas médicas e de outros profissionais, exames, custos administrativos e todo tipo de serviço oferecido ao usuário no local. Em caso de descumprimento, os estabelecimentos poderão sofrer sanções previstas pelo Código de Defesa do Consumidor. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, quebrou o silêncio no grupo do Democratas, partido em que faz parte, ao comentar a notícia de que Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, ex-ministro da Cidadania, foi convocado para uma reunião de médicos com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, da qual ele próprio foi excluído. Na manhã de ontem, sexta-feira, após um correligionário compartilhar uma reportagem sobre o caso no grupo de WhatsApp, respondeu com 2 palavras: Osmar Trevas. Foi a primeira vez que ele se pronunciou no grupo Todem em toda a crise. Terra tem comparado a Covid-19 à gripe H1N1, que acometeu o país quando era secretário de Saúde. A reunião no Palácio do Planalto tratou do uso da hidroxicloroquina para tratar o coronavírus, droga com uso defendido por Bolsonaro, cuja eficácia ainda não é comprovada. Você ouviu Mix Notícias. Mix.